Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, esteja com cada um de vocês. Aproveitei a minha folga ontem para assistir o filme Invocação do Mal 4, para fazer uma análise e avaliação daquilo que eles apresentam de conteúdo dos estudos, de casos feitos pelo casal Warren, Ed e Lorraine Warren. Esse caso, no quarto filme, refere-se aos Smurr, onde inclusive lançaram alguns anos atrás, não lembro se na década de 80 ou 90, alguns filmes, principalmente o filme A Causa das Almas Perdidas, alguma coisa assim. A trama, inclusive, apresenta como a família sendo perturbada por uma entidade, por algumas almas perdidas, condenadas e tal. E a trama começa por causa de um espelho que uma das filhas do casal Smurr ganhou dos seus avós no dia de sua crisma. E a partir de então começou uma entidade a perseguir a família. Precisamos ter em mente uma coisa: o demônio ou os demônios, numa infestação ou perturbação do espaço, da casa, de um lugar, eles podem atacar as pessoas e até mesmo se apresentar de diversas formas e modos, inclusive fingindo ser almas condenadas ou almas perdidas que estão presas ou amarradas na casa. Almas perdidas e condenadas vagando sobre a terra, convivendo com as pessoas, perturbando lugares, casas, objetos, etc., isso não existe. A experiência exorcística e a revelação da palavra de Deus nos mostra e comprova que isto não acontece, isso não existe. Tá? Os demônios podem sim fingir e confundir. Há casos até mesmo, durante o exorcismo, o demônio fala por meio do possesso que é uma alma perdida, uma alma condenada, que foi condenada pelos seus atos e acabou possuindo a pessoa. Nenhuma alma humana, não tem como não ser humano, né? Nenhuma alma pode possuir alguém ou estar presente num lugar, numa casa, num quarto, num espelho, que seja para perturbar alguém. Tá? Pode sim os demônios fingir ser e dizer ser uma alma condenada e esta entidade começa a perturbar a família. Isso pode acontecer. Mas vamos ao sensacionalismo do filme. Primeiro, que no começo da trama do suspense, o filme reporta o sofrimento do casal, da família, eles recorrem aos meios de comunicação para tentar ver alguém que pudesse ajudá-los, etc. E um padre se sensibiliza com o caso e vai avaliar a casa e tal, da família e o que estava acontecendo. E lá na casa ele acaba sofrendo uma grande perturbação, uma opressão grande, que o assusta e faz ele a recorrer ao bispo lá da Pensilvânia para autorizar um sacerdote exorcista fazer uma visita na casa e fazer oração de libertação e de exorcismo na casa, certo? Pois bem, o padre vai embora para comunicar o bispo, chega na cúria metropolitana, ou na sede episcopal, para conversar com o bispo. No meio dessa espera, que ele aguarda o bispo atender, a secretária some, de repente começa um som e um momento de trevas saindo da sala do bispo, e o padre é atacado pelo demônio. E o mais interessante, que eu me segurei para não rir, porque tinha gente na sala, apesar de ser à tarde, tinha um pouco de gente ainda na sala do cinema, então eu não queria perturbar os outros com essa cena, onde o padre toma o crucifixo na mão, assustado, perturbado com aquela entidade que está se manifestando na frente dele. Lembro que eu já avisei que vai ter spoiler. O demônio começa a atacá-lo e a cruz começa a pegar fogo.
Eu não aguento essas coisas, cara. Eu não aguento essas coisas. Porque eu fico louco com isso. Primeiro, os demônios não suportam ver um crucifixo. Segundo, eles não têm poder algum para fazer isso, tá certo? Por exemplo, eles podem motivar alguém ou perturbar alguém para incendiar uma igreja? Pode. Isso vez ou outra acontece, sempre acontece. Alguém querer pegar um crucifixo e atear fogo dele? Sim. Vai lá e ateia fogo como profanação? Isso pode acontecer. Agora, o sacerdote tomar em mãos o crucifixo para ordenar e afastar aquele demônio e o crucifixo começar a pegar fogo e a mão do padre queimar, etc. e tal, isso não acontece. Isso não acontece. Ele não tem poder sobre o crucificado. Não tem. Porque a cruz, o crucificado, é sinal da derrota dele. Por isso, inclusive, que ele tem trabalhado para tirar os crucifixos, as imagens de Jesus crucificado, de todos os ambientes. Porque ele não suporta ver o sinal que foi a derrota dele. Então, o demônio já não poderia fazer isso. O demônio poderia perturbar o padre psicologicamente, oprimi-lo psicologicamente? Poderia. Poderia confundir os sentidos dele? Poderia. Poderia causar uma reação de saúde? Poderia. Se o sacerdote estivesse em pecado mortal. Se o sacerdote está em estado de graça e está combatendo o espírito demoníaco, ele não tem poder algum contra o sacerdote. Nenhum. Ele pode até causar um pouco de dor e opressão psicológica, tentar confundir, mas o sacerdote vai, como aprende, combater, contra-atacar, em nome de Cristo e da igreja, para que o demônio seja subjugado, seja derrotado e expulso, tá certo? Aí no meio da trama, não quero me alongar porque eu quero ir à frente do filme, no meio da trama, depois desse ataque, o sacerdote arranca o cabo de uma enceradeira que o funcionário estava ali encerando o piso do hall e ele enrola esse cabo no pescoço e pula no meio-fio da escadaria, se enforcando, se matando ali. Pode acontecer de um demônio oprimir um sacerdote que já está debilitado psicologicamente e espiritualmente e este vir a cometer suicídio? Pode também. Como também muitos casos de possessão, a pessoa escuta muitas vozes pedindo para que ela tire a própria vida. Tá? Isso pode acontecer. Mas como o filme apresenta, não. Segundo, coloca um poder do demônio sobre o sacerdócio daquilo que não existe, dá um poder exagerado ao casal e à família, e são eles que conseguem expulsar a entidade que está oprimindo ali a família. Então, assim, há um exagero no filme. Eu gosto de filmes de terror, de exorcismo, de possessão. Inclusive, estudo muito essas apresentações e encenações para ver aquilo que é real e separar aquilo que é real daquilo que é fantasia, daquilo que é mentira. Tá? Então, faço pequenas observações. Questão de susto das cenas, das imagens, das entidades que aparecem, perturbam e tal, isso é coisa comum e até exagerada. Tá? Tem muita coisa exagerada. Então, precisamos estar atento àquilo que é verdadeiro, separar aquilo que é falso, ver como algo extraordinário, mas esse quarto filme foi o mais fraco da franquia. O mais fraco, o mais raso, o mais, assim, nem compensa, tá bom? A experiência nossa de exorcista é muito mais emocionante do que essa coisa sensacionalista, porque nós vemos durante o exorcismo o poder do nome de Cristo e da igreja, o poder da água benta, do crucifixo e do amor de Deus que se manifesta para libertar aquela pessoa que está perturbada pelo demônio. Tá certo? Fiquem em paz. Jesus já venceu tudo. Não temos que ter medo de nada, nem do demônio. Um abraço.